E o Loki aqui, hoje já faz um tempinho que eu não posto vídeo, né? Então, desde o dia 16 de março, a gente tá quase um mês. Cacete. Quase um mês sem vídeo. Olha só. Então hoje é um vídeo meio que especialzinho, porque eu vou falar sobre um filme que eu gosto, especificamente sobre o personagem do filme que eu gosto, que é um personagem histórico bem importante na Segunda Guerra Mundial. Então, o vídeo de hoje é sobre Alan Turing. Pra quem não conhece, Alan Turing é o personagem do filme O Jogo da Imitação, que foi feito com o Benedict Cumberbatch, o personagem do Alan Turing. Então, esse vídeo vai ser mais contando a história dele, a importância dele na Segunda Guerra Mundial e como seguiu a sua vida depois disso, basicamente. Então, né, vamos aqui para um pequeno fichamento sobre Alan Turing. O nome completo dele é Alan Madison Turing, nascido em Londres no dia 23 de junho de 1912. Eita. Sua morte ocorreu em Cheshire, acho que é assim que se pronuncia, no dia 7 de junho de 1954, 42 anos depois do seu nascimento. Alan Turing era um matemático, um lógico, criptoanalista e o pioneiro na ciência da computação, já que sua máquina, que falaremos mais à frente, foi o primeiro computador que existiu. Como dito antes, Alan Turing foi um brilhante cientista, o pai da computação, influente quebrador de códigos, já que seu trabalho na Segunda Guerra Mundial era decodificar e quebrar códigos nazistas para ajudar os aliados a saber onde os nazistas iriam atacar a seguir. Porque os nazistas utilizavam uma máquina chamada Enigma, uma máquina de codificação. Então, por causa desta máquina, no início da Segunda Guerra Mundial, ninguém sabia onde os nazistas iam atacar. Então, a Inglaterra iniciou um projeto chamando seus matemáticos, seus melhores matemáticos, seus melhores decodificadores, para trabalhar em Bletchley Park, na quebra destes códigos. Alan Turing foi chefe inicialmente desse setor da inteligência britânica, chamado Hunt-8, exatamente nesta função de quebrar códigos da máquina Enigma. Demorou, mas ele conseguiu, né? Como dito anteriormente, Alan Turing foi uma peça importante na Segunda Guerra Mundial, já que graças a seu trabalho e de seus companheiros no Hunt-8, em Londres, eles conseguiram decodificar a máquina Enigma e prever ataques... Prever não, né? Descobriram onde seriam os próximos ataques da frota naval alemã, ajudando assim os aliados a vencerem a Segunda Guerra Mundial. Após isso, o setor onde eles trabalhavam foi destruído propositalmente pelos ingleses para que ninguém descobrisse o trabalho deles ali, que era um trabalho secreto. Então, depois disso, Alan Turing foi trabalhar e estudar em outras empresas, parou de trabalhar para o governo, começou a estudar química, se tornando um químico excelente. E no ano de 1952, Alan Turing foi processado pelo governo inglês por ser homossexual. Ser homossexual na Inglaterra era crime
até o ano de 1967. E nisso você tinha duas opções. Ou você ficava em prisão perpétua, simplesmente por ser gay, ou você passava por um tratamento com hormônios femininos e castração química. E assim você poderia viver livre na sociedade, mas tinha que passar por esse tratamento e ter a castração química, necessariamente. Alan Turing escolheu a castração química, sendo que o tratamento com hormônio feminino e a castração química gera grandes problemas para o corpo humano. Alan Turing morreu em 1954, algumas semanas antes de completar 42 anos. O motivo da sua morte, aparentemente, foi por uma autoadministração de cianeto. Cianeto é um veneno poderoso. Sua mãe e alguns amigos afirmam que este envenenamento foi acidental, não foi algo de propósito, não foi ele se livrando de sua dor, como dizem. Mas até hoje isso é meio que há debate sobre isso, se foi acidentalmente que ele se envenenou ou se foi de propósito, se foi consciente o autoenvenenamento. No ano de 2009, o então primeiro-ministro inglês pediu desculpas oficialmente à família do Alan Turing, ao próprio Alan Turing, mesmo ele já estando morto, pela maneira que ele foi tratado, pela maneira que ele foi tratado após a Segunda Guerra Mundial. Exatamente essa parte dele ser processado e tudo mais. Mas ele só fez esse pedido porque houve grande manifestação na internet para que o primeiro-ministro fizesse este pedido de desculpas oficial para o Alan Turing. Em 2013, Alan Turing recebeu o perdão real da Rainha Elizabeth II pelos seus crimes contra o Estado, que no caso o único crime que ele cometeu foi ser homossexual. Então, né? Tem países até hoje que é crime ser homossexual, então esse é um assunto bem delicado. A máquina que Turing criou durante a Segunda Guerra Mundial ficou conhecida como bomb, ou em português, a bomba eletromecânica. Eu tô meio que tremendo aqui um pouco, estou sem comer. Mentira. Ela foi especificamente feita para quebrar os códigos nazistas. Por isso que Turing também é conhecido como o pai o pioneiro do estudo da inteligência artificial. O primeiro computador e a primeira inteligência artificial foram essa máquina do Turing. Foi essa máquina do Turing. Então, Alan Turing foi um grande cientista e muito importante para a tecnologia que veio após a Segunda Guerra Mundial. Curiosidade interessante antes de acabar o vídeo é que a morte do Turing, o seu envenenamento foi causado por uma maçã envenenada. Entendeu, né? Então, segundo relatos, a maçã só tinha uma mordida específica e ele foi encontrado morto. Conhecem o símbolo da Apple? A maçãzinha faltando um pedaço. Este símbolo é exatamente em homenagem a Alan Turing. Essa maçã é a maçã que matou o Alan Turing. Por isso que a Apple se chama Apple, maçã, e por isso que ela tem um pedaço da maçã faltando. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, já faz tempo que eu não posto. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho,
Até o próximo vídeo, quando... sei lá quando isso vai ser. Então... falou!